E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui de eletricidade, não é? Hoje a gente vai falar de resistores e resistência, beleza? Vamos lá. O que é resistência? Resistência é a oposição à passagem de corrente elétrica, ou seja, a oposição à movimentação dos elétrons. E a gente pode fazer uma correlação com isso no nosso dia a dia, que a gente encontra terrenos que têm uma maior resistência à movimentação dos objetos, que tem uma maior atrito. Por exemplo, aqui, a gente quer puxar um pneu. O que é mais fácil da gente puxar um pneu? Aqui, nessa terreno com areia, uma areia fofa, ou então em um ringue de gelo. É muito mais fácil, se a gente tiver com o sapato apropriado, é muito mais fácil de puxar esse pneu em uma arena com gelo. Por quê? Porque não tem uma atração do pneu com o terreno. Então fica muito mais fácil da gente puxar esse pneu no gelo do que em uma areia fofa. Nas aulas anteriores a gente viu que existem componentes que têm uma maior resistência, que são os isolantes, e os componentes que têm uma menor resistência, que são os condutores. E a resistência está correlacionada com a facilidade dos elétrons se desprender do material, ou seja, isso depende muito da composição do material, certo? Por exemplo, aqui a gente tem dois tipos de componentes, condutores. Um condutor que tem uma grande facilidade de liberar os elétrons e outro componente que tem uma baixa facilidade de liberar os elétrons, tem uma menor, não é? Então, se a gente, por exemplo, aplicasse uma força aqui, quantos elétrons iriam se movimentar? Se a gente aplicasse a mesma força aqui e aqui, qual dos condutores aqui teria mais elétrons se movendo? Seria claramente esse aqui de cima, porque a mesma força aqui de empurrão, a gente iria movimentar todos esses elétrons aqui. Nesse de cá, se a gente der o mesmo empurrão, vai movimentar bem menos elétrons. Então, qual é o que tem uma maior corrente elétrica com o mesmo empurrão? Logicamente é o de cima. Então, esse daqui vai ser um elemento com menor resistência, porque ele tem uma maior facilidade de liberação de elétrons livres. Esse daqui vai ter uma maior resistividade, uma maior resistência. E esse empurrão, a gente sabe muito bem que é a nossa tensão, é a nossa diferença de potencial. Nossa diferença de potencial que faz com que haja uma pressão para que os elétrons comecem a se movimentar de forma ordenada. Então, se a gente aplicasse uma diferença de potencial aqui, qual é o que teria a maior corrente? O componente de cima, que tem uma menor resistência elétrica, certo? E a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, e o símbolo do ohm é esse símbolo aqui, é o ômega maiúsculo, que isso aqui parece uma ferradura de cavalo, não é? Não sei se vocês já viram nos desenhos que a maioria das ferraduras de cavalo se parece muito com esse símbolo aqui, que é o ômega maiúsculo, tudo bem? Que é uma letra grega. E ohm foi devido ao cientista aqui, um matemático alemão, o Georg Simon Ohm, que ele fez vários estudos e determinou duas leis. Ele elaborou duas leis. A lei de Ohm, que é chamada como a primeira lei de Ohm, e outra forma que a gente vai ver mais na frente, que é a segunda lei de Ohm. Tudo bem? A primeira lei de Ohm foi da seguinte forma: ele fez um experimento que ele foi colocando uma diferença de potencial em um condutor e ele foi medindo a corrente elétrica. Ele foi medindo a corrente elétrica com um amperímetro. Isso aqui é um componente chamado amperímetro, que a gente mede a corrente elétrica. A gente vai ver os componentes, os instrumentos de medição mais na frente, em outra aula, tudo bem? Então, pronto, ele foi colocando uma tensão, por exemplo, aqui de 10 volts,
e ele foi medindo a corrente elétrica que estava passando, fluindo nesse condutor. Ele mediu, por exemplo, 1 ampere. Aí ele foi colocando aqui um gráfico, por exemplo, um gráfico da tensão versus a corrente. E ele foi e aumentou a tensão. E ele foi e mediu a corrente novamente, deu 2 amperes. Ele foi aumentando a tensão, 30 volts, mediu de novo a corrente, 3 amperes. E ele foi fazendo isso com outros valores de resistência. E ele viu que existia uma linearidade entre a tensão e a corrente elétrica. E isso fez com que ele visse que existia uma constante quando a gente dividia a tensão pela corrente. E esse valor ele determinou como se fosse a resistência do condutor. Então, isso foi a primeira lei de Ohm, que existia uma relação entre a tensão e a corrente, e essa relação era fixa para qualquer material. Qualquer material, a maioria dos materiais, certo? E esses materiais que existia essa proporcionalidade, que eram muitos, ele chamou de condutores ôhmicos, certo? E para facilitar a memorização dessa fórmula e também para facilitar na hora de desenvolvimento matemático das questões que a gente vai fazer, a gente utiliza essa pirâmide aí para facilitar a nossa compreensão, tudo bem? Por exemplo, se a gente quisesse descobrir a tensão elétrica através dessa fórmula, como é que a gente faria? A gente faria a resistência vezes a corrente. Isso a gente pode encontrar através dessa fórmula, passando a corrente, multiplicando, já que ela está dividindo, ela iria passar multiplicando para o outro lado da equação. Então, a gente encontraria que tensão é igual a resistência vezes a corrente, que é o que a gente encontra aqui nesse triângulo facilmente. É só tampar aqui o local da tensão, que a gente vai encontrar que é resistência vezes a corrente. E se a gente quisesse encontrar, através dessa fórmula, a resistência, seria só dividir a tensão pela corrente, que é justamente a lei de Ohm. E se a gente quisesse descobrir a corrente, tendo os dois outros valores, a gente iria fazer o quê? A gente iria fazer a tensão dividido pela resistência. Deu para entender esse triângulo? Muito fácil, né? A gente pode fazer esse triângulo, por exemplo, para a potência lá que a gente aprendeu na equação anteriormente, nas aulas anteriores, não é? Vocês ficam aí para fazer do jeito que vocês quiserem. E a segunda lei de Ohm é essa daqui, que ele verifica as características do material. Por exemplo, esse ρ, que depende exclusivamente da composição do material, do que esse material é feito, o comprimento desse material e a área da secção transversal. Vamos pensar aqui, olha só, o que é mais fácil de passar? Por um tubo desse comprimento aqui ou desse comprimento aqui? É bem mais fácil de passar por esse daqui que é mais curto, não é? Então quer dizer que esse maior aqui é mais difícil, tem uma maior resistência. Por isso que o comprimento está proporcionalmente à resistência. Quanto maior o comprimento, maior vai ser o valor da resistência. Vamos pensar aqui agora na área da secção transversal. O que é mais fácil de passar? Por esse tubo aqui ou por esse tubo aqui? É muito mais fácil de passar por esse tubo maior, não é? Que tem uma maior área da secção transversal. O que é essa área da secção transversal? É justamente a área desse círculo aqui. É essa área aqui. Essa área é muito maior do que essa daqui, não é? Então, por aqui é mais fácil de passar. Então, quer dizer que o que tiver menor área é mais difícil. Por isso que ele está inversamente proporcional à resistência. Está embaixo. Quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Quanto menor a área, maior vai ser a resistência, certo? E o que é mais fácil de passar? Por esse tubo aqui ou por esse outro tubo? Muito mais fácil de passar por esse, que é justamente o ρ, que está correlacionado a como o material é
construído, a forma do que o material é construído, tudo bem? Então, ó, isso aqui tem uma maior cavidade do que esse daqui. Muito mais fácil de passar por esse do que esse. Isso aqui a gente chama de resistividade, que é o que a gente vai ver aqui. Quanto maior a resistividade, maior vai ser a resistência. E isso está correlacionado ao material que esse dispositivo é feito. Por exemplo, a gente já viu nas aulas anteriores que qual é o melhor condutor que a gente tinha lá naquela tabela? Era a prata. A gente pode ver aqui, ó, que a prata tem a menor resistividade com relação aos outros elementos, por isso que ele é melhor condutor. Os outros elementos possuem a maior resistividade, então, consequentemente, eles têm uma maior resistência. E aqui é o efeito Joule. Sempre que existir corrente elétrica, ou seja, sempre quando existir uma movimentação ordenada dos elétrons, vai ter um aumento da temperatura. E isso é devido ao fato dos elétrons, quando estão se movimentando, ele começa a se chocar com os átomos do material. E toda vez que eles começam a se chocar com esses átomos começam a vibrar mais. E cada maior a vibração, quanto maior a vibração, maior vai ser a temperatura do material. Ou seja, a gente está transformando a energia elétrica, que são a movimentação dos elétrons, em uma energia térmica, que é justamente o aumento da temperatura. E isso faz com que o elemento comece a ganhar temperatura e vá aumentando aí. Tudo bem? Aí essa variação, essa transformação da energia elétrica em energia térmica é chamado esse efeito de efeito Joule, certo? Sempre quando existir corrente elétrica vai existir esse efeito Joule, certo? E às vezes a gente precisa no nosso circuito limitar a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, tem um componente lá, um dispositivo, que não pode ter uma corrente elétrica muito grande passando sobre ele. Então, a gente precisa ter um componente que tenha uma resistência para justamente limitar essa corrente elétrica para que não passe tanto para o componente. E existem outras funcionalidades, por exemplo, para diminuir a tensão, mas a gente vê isso mais na frente. Beleza? E esse componente que tem a resistência bem determinada por a gente, pelo projetista, certo? É chamado de resistor. E aqui está o símbolo do resistor. Aqui também é o símbolo do resistor. Eu vou utilizar mais este símbolo aqui, tudo bem? Sempre quando a gente estiver falando de resistor, a gente vai colocar o R para representar o resistor. Lembrando que qual é a unidade de resistência? É o ohm, certo? Lembre-se bem que o símbolo é o ômega maiúsculo. E aqui está algumas imagens dos resistores. Ó, aqui, tudo isso aqui é resistor. Nos circuitos aqui a gente encontra os resistores aqui, ó, estão vendo? E vamos lá. E as características principais dos resistores são 4. A primeira, logicamente, que é a resistência, o valor da resistência do resistor. Por exemplo, aqui 10 kΩ, que corresponde a quanto? 10.000 ohm, certo? Ohm é a unidade de resistência, lembre-se bem. E a precisão ou tolerância, isso é devido ao fato dos fabricantes produzirem imensas quantidades de uma só vez. Então, para que ele não gaste muito dinheiro para produzir os resistores, esse resistor fique bem barato, eles criam uma tolerância. Então, quer dizer que o fabricante lá pode criar um resistor não exatamente ao valor que você quer, mas bem próximo, que é a tolerância que ele diz lá, de 5%. Por exemplo, aqui, na nossa resistência de 10 kΩ, esse resistor pode ter um valor qualquer entre esses dois valores aqui, certo? Entre 10 kΩ menos 5% e 10 kΩ mais 5%. Então, por exemplo, se ele tiver uma resistência de 10.100 ohms, ele está tranquilo, ele está bom. Ele pode ser utilizado para os nossos projetos, certo?
Então quer dizer que o fabricante acertou. Agora, por exemplo, se tiver 11 kΩ, aí já não está bom. O fabricante errou na produção desse material. Isso vai comprometer o nosso circuito, certo? Porque 11 kΩ é 10 kΩ mais 1 kΩ, que corresponde a 10%. E 10% é maior do que os 5% que está aqui, certo? Existem, se a gente precisar de circuitos mais precisos, existem resistores com menor tolerância, por exemplo, de 1%, de 2%, certo? E também existem resistores com maior tolerância, de 10%, 20%, quando a gente não necessita muito de precisão nos resistores, certo? E a potência, isso aqui é a potência máxima que o resistor pode suportar, que é justamente devido ao efeito Joule. Quanto maior a corrente, maior vai ser a temperatura, o aumento da temperatura. E se ele não conseguir transmitir essa energia térmica para o ambiente, aí ele vai acumulando essa energia térmica e vai aumentando a temperatura até queimar. E isso é limitado pela potência máxima. A gente tem que calcular a corrente que está passando nesse resistor para que não ultrapasse a potência máxima do resistor, certo? Olha só o que acontece quando a gente não calcula a corrente máxima e o resistor superaquece e pode até pegar fogo. E isso pode queimar o circuito todo, pode causar um incêndio. Isso é muito perigoso, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com a capacidade máxima do resistor. Tudo bem? E também tem a estabilidade do valor. Isso é devido à variação da temperatura. A resistência varia um pouco com a temperatura e um pouco com a umidade. Então, se ele não tiver uma boa estabilidade de valor, é porque ele varia muito o valor da resistência dele com essas outras variáveis, temperatura, umidade e outras coisas. Tudo bem? Então a gente procura também uma boa estabilidade do valor para que não se altere com variações das condições climáticas. E tem também agora a classificação dos resistores quanto à constituição. Existem basicamente 5 formas de a gente construir esses resistores, certo? Os 2 primeiros aqui é o resistor de filme de carbono e o resistor de filme metálico. As 2 formas são bem parecidas. Eles utilizam um cilindro cerâmico aqui no núcleo, certo? Terminais de metal aqui para ligar com os fios. E o que altera é justamente essa camada aqui, esse filme que ele envolve o cilindro cerâmico de forma helicoidal, ou seja, aqui está girando e envolvendo o cilindro cerâmico. Aí o material que está sendo envolvido ou vai ser metálico para esse resistor ou vai ser de carbono para esse resistor. A principal mudança é essa precisão. Os de filme metálico podem possuir uma maior precisão do que os filmes de carbono. Isso aqui varia de 5% a 10%. Tem resistores que são 5% e tem resistores que são de 10%, por exemplo. Aqui no filme metálico tem resistores com 1% de precisão, 2% de precisão e de 5% de precisão. Eles têm uma boa estabilidade do valor resistivo, ou seja, não varia tanto com a temperatura e com a umidade, porém eles possuem uma baixa potência, ou seja, não pode passar uma corrente muito alta por eles. Tem os resistores de carvão, que isso aí é bem menos utilizado atualmente, certo? Que basicamente é um cilindro aqui, oco por dentro, que a gente coloca o carvão. Aí a resistência vai depender da quantidade de carvão e da granulação, ou seja, do tamanho do carvão que a gente coloca aqui dentro, certo? E eles têm baixa precisão, por isso que a gente não utiliza tanto. E tem os resistores de fio. O resistor de fio é bem parecido com o de filme metálico. Tem um cilindro cerâmico, só que em vez de envolver com filme metálico, ele envolve com um fio mesmo. Aí isso deixa o resistor maior. Porém, ele possui uma maior potência, ou seja, pode passar uma corrente maior por ele que ele vai suportar, beleza.
Porém, a precisão tem de 5%, mas também tem de 10% e 20%. E tem os resistores SMD. Esses aí são os menores resistores possíveis. Isso aí é o que a gente encontra, por exemplo, nas placas-mãe e outros circuitos que são bem mais caros, que precisa de uma compactação maior, tem muitos componentes, aí a gente precisa ter um tamanho reduzido dos componentes individualmente, certo? Olha só o tamanho dele, como é muito pequeno. Certo? Ele tem uma alta precisão, uma boa estabilidade do valor resistivo, porém possui uma baixa potência. A gente pode ver aqui a potência com relação ao tamanho dele. Quanto menor o tamanho, menor vai ser a potência que ele pode suportar. Lembrando que aqui é a potência máxima que ele pode suportar, certo? E agora a gente tem a classificação dos resistores quanto à construção. Existem os resistores fixos, que basicamente são aqueles que a gente viu nos slides anteriores, que ele já vem o valor definido de fábrica. Tem aquele valor e ele não se altera. Não tem como a gente alterar esse valor depois que a gente comprou ele, certo? Tem os resistores ajustáveis, que o símbolo é esse daqui, ó. É o de um resistor normal, só que com um traço aqui ultrapassando ele, certo? E aqui são os tiristores, que são justamente esses resistores ajustáveis. Eles daqui têm uma faixa de resistência e a gente pode ajustar esse valor de forma a ficar exatamente da resistência que a gente quer. Então isso é justamente quando a gente precisa de circuitos que precisa de uma maior precisão do valor resistivo, ou quando a gente precisa compensar, por exemplo, os outros resistores. Aí a gente faz um ajuste fino utilizando esses resistores para ficar o circuito da forma que a gente realmente quer, precisa, certo? Mas depois que a gente altera, pode ver que é bem difícil da gente alterar os valores, certo? Geralmente precisa de uma chave de fenda para a gente ajustar esse valor de resistência, porque a gente não vai ficar alterando muito isso. Vai ser para ajustar um sensor, por exemplo. A gente ajusta esse sensor para ficar medindo, calibrado da forma que a gente precisa e depois deixa lá. Só vai alterar de novo quando a gente for precisar calibrar, se ele descalibrar de alguma forma, certo? E tem os valores, os resistores variáveis. Esse não, esse a gente fica variando continuamente. Por exemplo, ele serve para variar o som de um rádio. Serve para variar a velocidade de um ventilador. Serve para várias coisas, certo? E é justamente aqui, ele possui um eixo que ele fica variando a resistência. Ele possui 3 perninhas. Olha só a simbologia dele, certo? A simbologia difere do ajustável porque tem uma setinha, certo? E eles são geralmente chamados de potenciômetro. Lembre-se bem, potenciômetro não tem nada a ver com potência, certo? Potenciômetro é o resistor variável, que tem um eixozinho aqui e 3 perninhas. Olha aqui, ó, tem 3 perninhas. Da primeira perninha para a última perninha, tem um valor de resistência fixo. Ó. Pode ver que esse parte em vermelho é o condutor resistivo, certo? É a parte resistiva aqui do nosso componente. Pode ver que a distância do ponto azul para o ponto verde é fixa, não se altera. Então, quer dizer que o valor de resistência do ponto azul para o ponto verde é fixo. Sempre vai ser este valor que a gente comprar e pronto, tudo bem? O valor que vai ser variado vai ser justamente a resistência desse ponto para esse ou desse ponto para esse. Isso depende justamente da posição dessa chave aqui. Quando a gente gira o eixo para um lado, ele vem descendo para cá. Então, quanto mais perto esse eixo aqui tiver do ponto azul, menor vai ser a resistência entre esses dois pontos. Contrariamente, maior vai ser a resistência desse ponto para esse, porque mais distante vai estar desse ponto para o eixo. Porém, contudo e entretanto, quando a gente gira para o outro lado, esse eixo aqui vai se aproximar
desse, ou seja, a resistência vai começar a diminuir desse ponto para esse e aumentar desse ponto para esse, certo? Então é assim que funciona o potenciômetro. Geralmente a gente utiliza apenas dois pontos, certo? Duas perninhas, ou essa e essa, ou essa e essa. Não adianta a gente utilizar essa e essa, por quê? Porque o valor é fixo, então é melhor utilizar um resistor fixo para isso. Então, lembre-se bem, a gente só utiliza dois geralmente, que é justamente daqui para cá ou daqui para cá, certo? Sempre a gente utiliza a perna do meio, beleza? E aqui está uma placa com vários componentes. Pode ver que tem vários componentes aqui. Como é que a gente identifica os resistores nessa placa? É fácil, olha só. Sempre a gente vai relacionar o resistor a um Rzinho, certo? Então vai ter um R3, por exemplo. Esse R3 a gente vai ver lá no nosso esquema elétrico. A gente vai saber o que é o esquema elétrico. O esquema elétrico é o circuito só formado com os símbolos dos componentes, certo? Aí lá no símbolo do componente vai estar o valor de R3. Aí a gente sabe que aquele do esquema elétrico vai ser justamente esse resistor que a gente vai colocar aqui. Então a gente tem como identificar quais são os resistores, para se a gente precisar trocar ele, a gente sabe exatamente qual resistor é do circuito. Tudo bem? Ó, existe menorzinhos e existe maior. Qual a diferença entre eles? É justamente a potência, certo? Esse aqui possui uma menor potência máxima, esse aqui possui uma maior potência máxima. Esse aqui pode passar uma corrente maior do que esse daqui, por exemplo, certo? Esse aqui é o resistor R12, tá vendo? Esse aqui é R10, R7, esse aqui é o R3. Tudo isso vai ser lá no circuito do esquema elétrico que a gente vai ver quais são esses resistores, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, qual a potência que um resistor de 20 ohms dissipa, sabendo que está passando por ele uma corrente de 50 amperes? Vejam bem uma coisa. Eu coloquei esse exemplo de propósito aqui, certo? Porque potência que um resistor dissipa, a gente não dissipa potência. Potência é a capacidade de produzir trabalho. Como é que a gente vai dissipar isso? A gente dissipa geralmente energia, certo? Então, eu coloquei isso aqui porque muitos livros colocam dessa forma. Então, vocês já fiquem sabendo que quando é isso é porque ele quer saber a potência, certo? Mas a potência não dissipa, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando resolver qualquer exercício é o que? Colocar o que ele está pedindo e o que ele está nos dando, certo? Aqui ele está pedindo a potência, está nos fornecendo a resistência, que é de 20 ohms, e a corrente, que é de 50 amperes. Não esqueçam de colocar as unidades também, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é potência. Como é que a gente acha potência? Potência é igual a tensão vezes corrente. A gente já viu isso nas aulas anteriores. A gente quer saber a potência. A gente não tem a tensão, mas tem a corrente. Então, tensão. Como é que a gente encontra a tensão? Tensão a gente já sabe de outra fórmula, que é justamente a lei de Ohm. Muito bem, olha aqui, ó. Então a gente pode descobrir a tensão por essa fórmula aqui. Vamos ver se a gente tem todos os outros parâmetros para a gente poder encontrar a tensão. Vamos ver. Ó, a gente tem a resistência? Tem, é 20 ohms. A gente tem a corrente? Tem, é 50 pés. Ah, então a gente tem como descobrir a tensão. Vamos lá, como é que a gente descobre a tensão? A gente pode utilizar o triângulo lá da gente. Se a gente quer descobrir tensão, a gente vai tampar essa parte aqui e vai descobrir que é resistência vezes corrente. Ou então, se a gente quiser utilizar isso aqui, é só passar a corrente multiplicando aqui, já que está dividindo. Então, a gente vai ter que tensão é igual a resistência vezes corrente. Agora é só trocar os valores, substituir os valores. A resistência é 20 ohms, a corrente é 50 pés. Então, isso nos vai dar 1000 volts, lembrando da unidade, certo? Tensão é igual a 1000 volts. Com isso, a gente volta aqui lá para a primeira fórmula.
Substituindo os valores, a gente vai ter que a potência é igual a 1000 vezes 50, que vai nos dar 50.000 watts, que equivale a 50 kW. Beleza? Pronto. Simples e fácil, não é não? Então, na próxima aula, a gente vai ver a codificação dos resistores, como a gente vai descobrir o valor das resistências dos resistores através do código de cores. E também vai fazer algumas associações entre os resistores, vai colocar eles em série e paralelo. A gente vai ver tudo bem na próxima aula, beleza? Até mais, galera. Valeu!